Capítulo 424. Mudando a narrativa. Cecília. E aqui estamos nós, mais uma vez, eu disse, olhando para a minha esquerda. Nico estava voando ao meu lado enquanto pairávamos do lado de fora da barreira protetora que cercava a metade oeste de Sesclar. Atrás de nós, 20.000 soldados alacrianos leais enchiam as ruas de Rosaere, a cidade abrangendo as duas metades distintas do domínio. O escudo translúcido dividia perfeitamente. Era quase madrugada. Uma brisa fresca soprou de uma árvore trás-mar, puxando o cabelo cinza prateado que eu nunca tive tempo de pintar. O próprio escudo parecia diferente aos meus olhos agora. Considerando que antes era um monólito inexplicável, agora eu podia vê-lo claramente. Os sinais de mana do basilisco eram óbvios como uma mancha de sangue, e sua estrutura subjacente era facilmente observada. Do outro lado do escudo, pude sentir apenas uma fraca resistência. Bolsões de rebeldes traidores foram cavados em posições defensáveis por toda a cidade, mas nós os superávamos em 5-1. Ciri sabia que eu estava vindo, eu disse a Nico. Ela puxou suas forças de volta. Nico estava quieto. Nós mal nos falamos desde que ele saiu correndo do meu quarto depois da nossa conversa. Eu propositadamente evitei pensar sobre a mentira que agora compartilhamos, e a verdade que eu estava escondendo dele. Mas eu não estava pronto para correr o risco de divulgar o que havia aprendido. Ainda não virando-me de repente, voei mais alto para que todas as minhas forças pudessem me ver. Quando falei, minha voz veio de todos os lugares ao mesmo tempo. Cada molécula de mana atmosférica era meu megafone. Guerreiros. Hoje, você luta pelo espírito do seu continente. Isto não é uma guerra, mas uma recuperação. Esses traidores tentaram fraturar a própria Alácria, semeando mentiras e discórdia. Mas olhe. Acenei para a metade oposta da cidade. A mana queimou quando se desprendeu do escudo gigante e se dirigiu para os bolsões de resistência, fazendo aqueles poucos milhares de homens e mulheres brilharem destacando o pequeno tamanho da força. Até eles sabem que a luta já está perdida. O grosso de sua força já fugiu. O rugido distante, mas estrondoso, voltou para mim. 20.000 vozes se ergueram em um ensurdecedor grito de guerra. Com um floreio, girei e pressionei uma mão contra a barreira. O poder de um soberano foi atado por centenas de quilômetros de força protetora, empurrando contra o resto do mundo. Minha consciência traçou as linhas disso, desde a Edelgard, pela rede de material condutor de mana até o coração da máquina de Ceres, até o próprio Orlaep Vritra. Eu podia senti-lo, a bateria com a qual tudo isso funcionava, mas isso era tudo. Eu não tinha noção do que eles tinham feito com ele. Desta vez, quando voltei meus sentidos para a mana, ela reagiu. Como folhas crescendo em direção à luz do sol, as partículas de mana individuais que compunham a barreira se aproximaram de mim e toda a estrutura estremeceu. Curvando meus dedos, eu os enfiei no escudo. Quando retirei minha mão, um punhado de energia imaterial saiu com ela, brilhando como vagalumes na penumbra da madrugada. Abri minha mão e deixei a mana escorrer por meus dedos, onde se dissolveu em sua forma básica. O buraco no escudo se expandiu, as bordas brilhando com uma luz branca tremeluzente. A luz rastejou sobre a superfície lustrosa e o buraco se expandiu, ganhando velocidade a cada segundo que passava. Mesmo que meus soldados não pudessem ver meu rosto, eu arrumei minhas feições em uma expressão de determinação calma. Eu era um líder à frente de um exército, não uma criança como Ceres pensava. Onde quer que ela estivesse escondida, eu esperava que ela pudesse ver isso. O que ela trabalhou durante anos para criar, eu acabei de desfazer em um instante. A lacuna no escudo cresceu até ter algumas centenas de metros de largura, abrindo caminho para meus soldados, mas não chamei imediatamente para o ataque. Meu olhar seguiu a borda recuando até que, com uma rapidez que surpreendeu até a mim, o escudo estourou como uma bolha. Em um momento estava lá, e no seguinte, o Alto Soberano proclamou que qualquer mago, sem adornos ou escravo que tenha virado as costas para este continente é inadequado para viver nele. Não dê quartel. Respirei lenta e profundamente. Ataque.
O barulho de mola das catapultas disparando seguiu minha ordem como uma exclamação quando a munição imbuída arqueou no ar, passou por onde o escudo estivera e caiu entre os prédios na metade oeste da cidade. Pedras condensadas estouraram, lançando estilhaços mortais por dezenas de metros. Barris de líquido inflamável se despedaçavam e pulverizaram seus arredores, que se inflamaram instantaneamente, incendiando a cidade. Aglomerados de cristais de mana se espalham em arcos amplos, explodindo com a força de sua aterrissagem e desmoronando estruturas inteiras. Uma onda de choque de ruído e mana passou por mim. Escudos inimigos surgiram por toda parte, e houve uma rajada de fogo de retorno e contrafeitiço. O raio azul disparou do chão, apontado para mim. Quando estendi a mão para a mana, ela congelou, uma linha irregular e dançante de eletricidade pairando no ar. Uma onda percorreu toda a extensão do raio, começando na ponta, pairando a 15 metros abaixo de mim e descendo em direção ao solo. Dezenas de raios menores explodiram a partir do ponto de impacto, e senti várias assinaturas de mana escurecerem. Algo se contorceu desconfortavelmente em minhas entranhas. Melhor uma morte rápida em batalha do que semanas de tortura e fome nas profundezas de Taegrinkalon, pensei. Não há razão para ficarmos aqui, Nico disse, me puxando de volta para a batalha. Nosso lado vai limpar isso rápido o suficiente sem a nossa ajuda. Meusri estava liderando uma força do oeste para capturar a base de operações de Ceres em Sandairene enquanto Dragot e os soldados de Veshor patrulhavam o Vritrasmav para evitar uma retirada em massa. Olhando para o centro da formação de meus soldados no chão, eu disse: Echeron, você está no comando. Você tem suas ordens. Minha voz viajou no vento diretamente para os ouvidos do lacaio de Dragot. Sim, legado, sou sua resposta, fraca e distante. Olhei para Nico e assenti. Não vamos perder mais tempo então. Voando mais alto, passamos para o norte. Enquanto subíamos os penhascos acima de Rosaere, várias dezenas de feitiços, raios e jatos de magia verde, azul, vermelha e negra, voaram de uma série de bunkers cobertos. Grunhindo de aborrecimento, agarrei os fios de cada feitiço e puxei, arrastando os feitiços para fora do curso e forçando-os a se agrupar no ar à nossa frente. O cajado de Nico brilhou como uma luz vermelha e ele cortou o ar à sua frente. Bolas de fogo azul queimando a retina bombardearam os bunkers, quebrando seus escudos e derrubando as estruturas reforçadas dos magos lá dentro. Condensando todos os feitiços reunidos em uma tempestade de balas multielementares, enviei-os de volta aos restos fumegantes dos bunkers, extinguindo as poucas assinaturas de mana restantes que pude detectar. Nico manteve sua posição por um momento, observando qualquer outra atividade, mas eu poderia dizer que a subestrutura abaixo estava limpa. Vamos. Esses soldados não são importantes. Nosso verdadeiro alvo está esperando por nós em Aedelgard, a menos que ela já tenha fugido. Esta é uma defesa simbólica, Nico disse pensativamente, como se não tivesse ouvido o que eu disse. Mesmo descontando a presença de quaisquer ceifas ou lacaios, ou você, uma fortificação tão escassa não teria resistido nem por um dia contra nossos números superiores. Então, onde estão os exércitos dela? Vamos descobrir em breve, imagino, respondi, acelerando. Eu senti-me seguindo o feitiço do vento que ele usou para replicar o voo empurrando em meu rastro. A zona rural ao norte de Rosaere era pontilhada de pequenos assentamentos e propriedades privadas, mas nenhum local fortificado adicional. Voamos em alta velocidade, norte e oeste, e conforme nos aproximamos de Sandairene, senti a batalha muito antes de poder vê-la. Nico e eu nos mantivemos um pouco a leste da cidade, sem a intenção de nos envolver na batalha, onde meus Rimavar teriam tudo sob controle. Embora Nico e eu pudéssemos ter rompido o escudo perto de Aedelgard como eu havia feito antes, evitando o voo de centenas de milhas, o grosso de nosso exército teve que atacar por terra de Rosaere, e eu queria que eles me vissem quebrar o escudo. Além disso, foi uma oportunidade de varrer todo o domínio, tornando minha presença conhecida para as pessoas de lá, cidadãos e magos rebeldes.
Ainda assim, eu estava ansioso para acabar com as coisas quando chegássemos a Edelgard, onde ficavam o complexo de Ceres e a fonte de energia do escudo. Ceres era astuta, uma sobrevivente, e eu duvidava que fosse encontrá-la parada na sacada de sua propriedade esperando por mim. Afinal, ela conseguiu enganar e capturar um soberano. Quando a cidade apareceu, fiquei surpreso ao ver fumaça e fogo subindo de vários locais diferentes. Uma poderosa assinatura de mana irradiou da borda leste da cidade. Dragot já se mudou, Nico observou amargamente, olhando para mim. Eu mantive minha expressão impassível. Sem importância, desde que ele não tenha deixado Ceres escapar por descumprir seus deveres. Todos os foices, exceto Nico, é claro, ficaram amargurados e frustrados com minha posição. Eles lutaram por qualquer pequena aclamação que pudessem encontrar, cada um deles esperando substituir Cadeu como o braço direito de Agrona e provar que eram dignos de sua posição. Não foi nenhuma surpresa que Dragot tivesse aproveitado esta oportunidade para obter uma vitória para si mesmo. Mas isso pouco importava. Dada a escala da guerra que se aproximava, os cities não eram mais relevantes aos meus olhos. Quando nos aproximamos da propriedade de Ceres, olhando para o mar Vitrasmav, eu finalmente avistei Dragot. Ele estava voando sobre a propriedade, com os braços cruzados, observando nossa aproximação. Com seus chifres esparramados e um volume incrível, ele parecia um pedaço de carne pendurado na grelha. Você está fora de posição, Dragot, Nico estalou uma vez que estávamos perto o suficiente para falar. Dragot flutuou cerca de 30 centímetros para cima, a fim de olhar para Nico. Eu tinha um recurso na cidade antes da queda dos escudos, que me informou sobre uma onda de atividade. Já que sua turnê pelo domínio atrasou você, achei melhor trancar a cidade. Ele me deu um aceno desdenhoso. Para se preparar para sua chegada, é claro, legado. Os navios e soldados de Veshor ainda estão patrulhando o mar, mas se os ratos estão fugindo do navio que está afundando, não os vimos. Talvez seja porque você não pode ver além dos limites de sua própria bunda, pensei. Em voz alta, perguntei, há algum sinal de Ceres? Dragot balançou a cabeça. No entanto, as profundezas da propriedade estão protegidas. Ela pode estar escondida lá embaixo. Se eu a conheço, ela deve ter algum truque na manga. Eu não me importo com o que ela tente, eu disse, sem tentar esconder minha irritação com a foice veshoriana. Isto está acabado. De fato. O fato de eu ter conseguido virar um dos dela sugere que ela perdeu o jeito. Dragot riu. Feita de joelhos por alguns é ninguém sem sangue do outro continente, não é de admirar que ela tenha caído tão longe. Inclinando-me para o chão, voei para uma das varandas abertas da propriedade. Os soldados de Dragot estavam saqueando o lugar, arrastando qualquer coisa de valor e jogando em pilhas. Um mago em particular chamou minha atenção. Ele estava em posição de sentido, como se esperasse nossa chegada. Sua aparência geralmente não era digna de nota, mas havia uma estranha dualidade nele. De um lado, ele tinha um olho vermelho e um chifre curto que se projetava de seu cabelo preto, mas do outro lado, seu olho era castanho e o chifre havia sido quebrado, deixando apenas um toco irregular meio escondido. Ainda assim, ele não recuou quando nos aproximamos, como a maioria dos soldados. Em vez disso, ele deu um passo ao lado e logo atrás de Dragot como se ele pertencesse ali. Vários magos se separaram do que quer que estivessem fazendo e assumiram a formação ao redor dos dois. O que você descobriu aqui, Wolfram? Dragot perguntou. Nós seguimos a maior parte do cabeamento de mana por vários níveis, mas não conseguimos contornar a porta na parte inferior. Nós presumimos que isso leva ao que quer que seja que está alimentando o escudo. O homem nascido em Vritra disse com uma voz confiante e levemente anasalada. Leve-nos até a porta, Dragot disse. Então emendou, se é isso que o legado deseja. Parei, tendo atravessado um grande solar e entrado em um corredor de conexão coberto por pinturas fantasiosas. Em vez de responder, apenas acenei com a mão. O jovem, Wolfram de Igblod Redvater, eu agora percebi, baixou a cabeça e passou por mim, sem encontrar meus olhos. Ele nos conduziu por várias outras salas até chegarmos a uma escada íngreme.
Pelo tempo que descemos a escada apertada, eu sabia que devíamos estar no fundo do penhasco sob a casa de Ceres. A porta em questão era um grosso quadrado de ferro embutido na parede. O único sinal de como abri-lo era um cristal de maná escuro afixado na parede próxima. Seja qual for a mágica que esteja imbuída nesta porta, não conseguimos quebrá-la, disse Wolfram. Eu mandei vários imbuers para nos ajudar a avaliar. Eu podia sentir a mana habitando o cristal, bem como a mana armazenada em um dispositivo acima da porta que o arrastaria para a parede e uma série de grampos que o mantinham firme no fundo, impedindo de ser forçado. A porta em si era fortemente protegida contra a força mágica, mas os mecanismos anexados dependiam do sistema de entrada de mana e, portanto, eram mais facilmente manipulados. Por mim, pelo menos. Desembolsando a mana, forçando os grampos a se fecharem, ativei o mecanismo da corrente. A porta se moveu ligeiramente, fazendo o chão vibrar, então se ergueu no recesso acima dela com um zumbido suave. O espaço além, uma espécie de laboratório, estava iluminado com uma luz azul fria de enormes cilindros de vidro cheios de um líquido brilhante. Quantidades incríveis de mana foram suspensas dentro do líquido e estremeceu na minha presença. Espere aqui fora, Nico ordenou aos soldados antes de entrar cautelosamente pela porta. Dragot bufou. Não presuma dar ordens aos meus soldados, onde ele notou minha carranca e viu o reconhecimento surgindo lentamente no rosto largo do ceifador. Fiquem aqui, homens, disse ele, deixando de lado a parte que Nico e eu já havíamos descoberto. Qualquer que fosse o estado em que o soberano Orlep se encontrasse, queríamos que o mínimo de pessoas possível o visse. Tubos de vidro conectavam muitos desses cilindros uns aos outros e uma variedade de dispositivos e artefatos presos às paredes, nenhum dos quais fazia sentido para mim. Cristais de projeção em branco pontilhavam as paredes como olhos cegos entre os outros equipamentos. Olhei para Nico. Seus olhos estavam rastreando rapidamente o laboratório e sua boca ligeiramente aberta. Desejei, por um segundo, ter dado a ele mais tempo para aproveitar aquele momento, mas havia algo muito mais urgente para resolver. Além das primeiras fileiras de cilindros, o centro do laboratório era isolado por um escudo em forma de cúpula. Havia um tom esfumaçado em sua coloração e era incrivelmente denso, mas reconhecia a fonte da mana. Caminhando para a frente, movi-me entre os cilindros azuis brilhantes e silenciosamente borbulhantes, e um tanque maior apareceu, bem no centro da área protegida. Orlep Vritra estava flutuando dentro dele. O soberano tinha um olhar perdido para ele, e seu rosto era insípido e vazio de pensamento ou expressão. Pelo menos, ele fez em uma de suas cabeças. O outro estava totalmente perdido, nada restava além de um toco nu de pescoço que havia curado em uma cicatriz sangrenta. De pé ao lado do tanque, seu cabelo peirolado destacando-se contra seus trajes de batalha pretos escamados, estava minha presa. Eu prometi que viria para você, Ceres. E aqui estou eu. A foice me deu o mesmo sorriso frustrante e imperturbável que eu tinha visto muitas vezes antes. Ei, Dragot disse com um aceno de cabeça para Ceres, cruzando os braços e se inclinando descuidadamente contra um dos tanques. Ceres poupou Dragot apenas um olhar de passagem antes de se concentrar no jovem mago de sangue Vritra. Todo esse tempo, lobo? Eu realmente te ensinei tão pouco. Ele ergueu o queixo, olhando ferozmente para a foice. Você me ensinou tudo o que eu precisava para vencer você, meu mentor. Isso foi tudo que eu sempre precisei de você. Dragot explodiu em gargalhadas. O grande idiota de Dragot supera o intelecto perigoso de Ceres. Quem diria, hein? Ceres cutucou as unhas distraidamente enquanto observava o par por trás de seu escudo. Dificilmente. Admito que meus sentimentos estão feridos, mas é melhor ter confiado e perdido do que nunca ter tido esse potencial. Além disso, acredito que Kaera teve sucesso em sua fuga, não foi? Chega, eu bati, dando um passo em direção ao escudo, ainda mais irritada por Ceres ter me ignorado em favor de trocar golpes inúteis com um garotinho zangado. Eu pensei que você fosse inteligente, Ceres. Mas você se encurralou e agora está contando com um velho truque que eu já superei.
Na verdade, estou meio desapontado considerando a terrível reverência que todos os outros foices parecem ter por você. Antes que ela pudesse responder, enfiei minha mão no escudo e o rasguei. Ou melhor, tentei, mas resistiu. Orleta ainda controla ativamente esta mana, disse Ceres, aproximando-se de seu lado do escudo bem na minha frente. Com ele se espalhando tão fino e processado através de revezamento após retransmissão para alcançar os cantos mais distantes de Sesclar, seu controle sobre ele foi enfraquecido. Mas aqui, tão perto, ela apontou para o basilisco em coma flutuando atrás dela. Eu acho que você achará muito mais difícil manter o controle longe dele. Eu ataquei com minha mente e mana, trazendo para suportar toda a força do meu poder. Mana colidiu contra mana e o escudo tremeu. Porém, não quebrou. Abaixe-o, eu ordenei, concentrando todo o meu poder em atacar novamente. Nico enviou balas multi-elementares e pontas de sangue de ferro no escudo de um lado, enquanto Dragot conjurou um martelo de guerra preto irregular envolto em vento vazio e o esmagou repetidamente na barreira. Ceres apenas nos deu um sorriso solene e humilhante por nossos esforços. Por muito tempo, a Lacria serviu como playground para deuses loucos, disse Ceres, alto o suficiente para ser ouvido sobre a explosão concussiva de tantos feitiços, mas sem falar com nenhum de nós em particular. Eles criam pessoas como bestas, nos atribuem um propósito no nascimento com base apenas na pureza de sangue e rejeitam qualquer um que não atenda às suas necessidades. Mas a verdade de nossas vidas diárias é muito pior do que qualquer um sabe. Ao meu lado, Nico vacilou enquanto olhava ao redor da sala em confusão. Porque tudo isso, toda a nossa existência de volta aos primeiros ancestrais, conhecidos de nossos sangues, foi apenas para criar um povo forte o suficiente para que a Grona pudesse pisar em nossas costas. Enquanto alcançava seu objetivo final, Ceres continuou, virando-se para a esquerda, nem mesmo olhando para nós. Suficiente. Eu lati de novo. Afastem-se, eu ordenei a Nico, Dragot, e o garoto de um chifre. Empurrando as duas mãos para frente, pressionei contra o escudo novamente. O laboratório ficou em silêncio, exceto pelo zumbido incessante do equipamento. Em vez de empurrar para fora em direção à mana na tentativa de controlá-la, puxei-a para dentro de mim. Um sorriso vitorioso se espalhou pelo meu rosto enquanto a superfície do escudo tingido de fumaça girava. Ceres estava certo, eu não poderia quebrar o domínio férreo de Oleat sobre sua mana. O soberano era muito poderoso, mas eu poderia absorvê-lo como havia feito com a Fênix e o soberano Kyros. Ceres parou para me ver começar, e a tristeza tomou conta de suas feições quando ela percebeu na verdade que havia perdido. A Grona iniciou uma guerra com Epiotos, a terra dos deuses. Ele não espera que você vença a luta com ele, nem seus sangues Vritra, suas foices ou mesmo seus Vrights. Ele vai queimar todos nós como combustível na fornalha de sua ambição, porque ele não quer ser o senhor dos inferiores. Ele pretende ser o rei dos Azuras. Mana derramou em mim. Abri-me inteiramente para isso, absorvendo até explodir. Chamas fantasmagóricas me envolviam, piscando em minha pele enquanto eu queimava a mana que não conseguia conter. Você está errado, eu rosnei com os dentes cerrados. Vou ganhar a guerra por ele e depois voltarei para casa. Cecília, Nico disse, parecendo desconfortável quando ele deu um passo para trás de mim. Ceres virou a cabeça em minha direção, as sobrancelhas ligeiramente levantadas. Oh, lá de Cecília, legado nascido de outro mundo. Perdoe-me, você pensou que eu estava falando com você. Seus olhos se arregalaram ligeiramente, então ela voltou a ficar de costas para mim. Ao mesmo tempo, vários cristais de projeção iluminaram o laboratório. Vacilei ao ver a imagem refletida em várias telas. Ceres, vista através de uma névoa cinzenta, olhando solenemente para o artefato de gravação, enquanto ao lado dela eu suava sob uma aura de chamas incolores, lutando contra seu escudo como um bebê tentando tirar seu primeiro passo. Então a imagem mudou, mostrando a escada do lado de fora do laboratório, focando nas expressões desconfortáveis de meus soldados enquanto eles trocavam olhares ou se afastavam. Então, novamente, desta vez no rosto irracional e de queixo caído do soberano Orlaet. O que é isso?
Eu perguntei, sentindo o meu rosto ficar vermelho ao perceber que Ceres havia armado algum tipo de armadilha final, mas ainda sem entender o que era. Ela está projetando isso, disse Nico, olhando de painel em painel. Mas para, o não. Ouçam-me, Alacria, Ceres continuou, projetando sua voz como se estivesse fazendo um discurso. Não acredite nas mentiras que lhe contaram. Sempre que um alacriano ousa expressar oposição a este regime cruel, a narrativa é sempre a mesma. Mas eu não luto para tomar o poder, ou para aumentar a posição de Sesclar, ou mesmo porque acredito que sozinho posso derrotar a Grona. Luto para te mostrar que é possível. Nossa civilização pode ter crescido no solo fétido dos Vritra, podada por sua falta de empatia e humanidade, e regada com nosso próprio sangue, mas é nossa civilização, não os Azuras. É hora de derrubar nossos soberanos. Você e somente você pode reivindicar soberania sobre si mesmo. Orlep começou a se contorcer dentro de seu tanque, e sentiu um enfraquecimento do escudo. Redobrei meus esforços, e as chamas ao meu redor cresceram. Cecil, nós deveríamos. O sangue latejando em meus ouvidos abafou tudo que Nico tinha a dizer, mas eu estava quase lá. Em um momento, o escudo cairia e, quando caísse, eu usaria a mana capturada de Orlep para separar Ceres célula por célula. Ela deve ter percebido isso também, porque de repente caminhou em direção ao tanque no centro. O raio de energia negra disparou de sua mão, quebrando o vidro. Um líquido espesso e azulado jorrou, espalhando-se pelo chão e enchendo o laboratório com um fedor de conservante. O corpo de Orlaet se soltou dos cabos cravados em sua carne, caindo no chão como um cadáver. Para aqueles de vocês que não acreditam em mim, Ceres continuou. Uma lâmina de mana negra se manifestou em sua mão. Podemos mudar a narrativa de nossas vidas. Podemos fazer os soberanos sangrarem. A espada brilhou e a cabeça restante de Orlep caiu no chão, parando com o rosto para cima no lodo, olhos cegos olhando para mim. O escudo desapareceu. O fogo fantasma correu para minhas mãos, e eu encontrei o olhar de Ceres. Ela estava resignada, mas ainda assim reuniu sua mana. Eu empurrei com todo aquele poder, exaltando nele. A mana de Ceres queimou. E então, ela se foi. Não. Eu gritei, sentindo como se o tempo tivesse parado repentinamente enquanto eu sentia o tempus distorcer no qual ela estava de pé puxando-a para longe. As chamas explodiram. Algo quebrou dentro de mim. O que? Dragot rugiu, avançando para onde o Tempus Varp, embutido no chão, estava agora exposto. Ele disse outra coisa, mas suas palavras se perderam sob o zumbido em meus ouvidos. A gravidade parecia estar mudando, inclinando-se lentamente para o lado como um navio furado prestes a afundar. Mana estava fluindo em minha direção, me sufocando, e eu senti como se estivesse afundando sob ondas que me agarravam e tentavam me puxar para baixo. Mas meu núcleo era pior. Muito pior. Eu estava no chão, embora não me lembrasse de ter caído. Mãos estavam me agarrando, segurando meu rosto, forçando minha cabeça a virar, mas as feições afiadas e em pânico olhando para mim não se alinharam corretamente. Deveria ser Nico, eu sabia vagamente no fundo da minha mente, mas não era o meu Nico. Uma pontada de dor puxou meus sentidos para longe de seu rosto pálido e suado para o meu núcleo novamente. Estava latejando, doendo, estalando. O núcleo, meu núcleo, estava coberto por uma teia de aranha de fissuras microscópicas, mas até isso estava errado porque, em vez do mana dentro do núcleo empurrando para fora, todo esse mana, de lodo cobrindo o chão, os enormes cilindros azuis relâmpagos, o equipamento, estava se infiltrando em meu núcleo, e a pressão estava aumentando e aumentando e aumentando. Meu núcleo implodiu. Em um instante que pareceu uma vida inteira, a casca dura e branca do órgão mágico se dissolveu quando foi puxada para dentro, para o inferno de mana que agora assolava meu externo. Engoli em seco, sem fôlego, as lágrimas correndo pelo meu rosto. Algo estava acontecendo fora de mim, mas eu tinha apenas uma vaga sensação de movimento, gritos, um estouro de magia. Então fui puxado para dentro de novo. Meu núcleo se foi. E toda aquela mana saiu correndo em uma explosão branca.
Por um momento, eu estava flutuando no centro de um universo branco e vazio, como se a explosão tivesse apagado tudo, deixando para trás nada além de mim. Então a escuridão se instalou e tudo ficou preto.